Um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O versículo 8 vai dizer: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esses dois versículos para a nossa meditação, estaremos comentando sobre os demais. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. O próprio Deus, Ele faz ou traz um testemunho acerca de Jó. Todos nós, lembro quando era novo convertido, um dos grandes desejos que tinha era de Deus usar alguém para se levantar e diretamente a mim dizer: eis que estou me agradando de ti. Quem nunca desejou ouvir isso? Nós vivemos alguns momentos que o nosso desejo, a nossa vontade é tão grande de saber se estamos agradando ou não a Deus, que nós ficamos nessa expectativa, principalmente quando nós não analisamos a Bíblia Sagrada com mais atenção. Porque com um certo tempo, quando a gente vai ganhando maturidade, a gente percebe se verdadeiramente estamos agradando a Deus ou não, através dos nossos atos ou através do próprio espelho daqueles homens que serviram a Deus e o qual são exemplos para a nossa vida. Então nós vamos pegar aqui a história de Jó para fazermos ou termos uma base de como nós estamos agindo e como é que Deus quer que eu e você venha agir para que verdadeiramente venhamos agradá-lo. A Bíblia diz que na terra de Uz havia um homem chamado Jó, que ele era sincero. Ele era o quê? Sincero. Nós percebemos no dia a dia, quando nós estamos conversando com algumas pessoas, as pessoas acostumam dizer: eu sou uma pessoa sincera. O que eu tenho para dizer, eu digo na cara. Não é assim? Mas será que ser sincero é isso? É você dizer tudo o que você pensa? Ou o que você acha que conhece de alguém e está bem o suficiente consigo mesmo, ou diante da sociedade, ou diante de Deus, para repreender alguém e dizer que ao repreender ou corrigir, você está sendo sincero? Ser sincero aqui não é simplesmente uma expressão diante dos olhos dos homens, mas é ser sincero diante de Deus. E como eu sou sincero diante de Deus? A mesma pessoa que eu sou aqui na igreja, eu devo ser lá em casa. A mesma pessoa que eu sou aqui na igreja, eu devo ser no trabalho. A mesma pessoa que eu sou aqui na igreja, devo ser na escola ou na rua. Porém, lógico, o peso da cobrança e da observação daqueles que nos assistem, lá fora é muito maior do que aqui dentro. Nas palavras do nosso irmão Clarinho, aqui na sua oportunidade, ele diz que nós viemos para esse lugar com um objetivo, que é de adorar a Deus. Portanto, se nós chegamos aqui com esse objetivo, lógico, nós não vamos desviar o nosso pensamento para outras coisas.
Nós não estamos aqui para observar como o irmão sentou, como a irmã sentou, de que veio vestido, se está com o cabelo pintado ou não, como está agindo ou como chegou no lugar. Nós não temos tempo para pensar nisso. E se alguém perde esse tempo para pensar nisso, está nesse lugar em vão. Ou a sua reunião, o seu culto foi vão. Porque o nosso objetivo de estarmos aqui é verdadeiramente estarmos ligados com Deus, adorarmos o seu nome. Deus nos deu 24 horas. Deus foi tão inteligente que criou o corpo humano para suportar cada coisa. Nós temos um momento de descansar. E nós descansamos dentro de um cuidado de Deus. Nosso corpo precisa disso. Mas no momento em que eu estou de pé, eu devo estar atento a todo momento. Porque tem algo que me rodeia, tem algo que me persegue. E está dentro de mim, está fora e também está dentro de mim, e eu preciso estar vigiando a todo momento. Então, como eu preciso agir para agradar a Deus? Sendo sincero. Deus, eu quero ser um espelho. Eu quero ser um verdadeiro cristão na igreja, no trabalho, na rua ou onde eu estiver. Aonde eu pisar a planta do meu pé, eu reconheço que sou o teu representante. Porque nós temos uma multidão de testemunha ao nosso redor, diz a palavra. Então, quando nós agimos da forma correta, as pessoas vão olhar para nós e vai dizer: olha só, ali está um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando eu for crente, eu quero ser igual a ele, eu quero ser como ela. Tantas pessoas que nos inspiravam, né? Quando a gente era novo convertido, ou até mesmo nos dias de hoje, a gente olha para algumas pessoas e diz: ah, como eu gostaria de ser como o irmão, como a irmã. Porque você vê algo nele, algo nela que te chama a atenção e que é algo de Deus. E que você deseja ser semelhante. Por isso Paulo falou com propriedade: sede meus, assim como eu sou de Cristo. Paulo observava a vida de Jesus, observava aquilo que se ensinou a ele acerca de Jesus, e ele dizia: eu quero ser como ele foi. E é o que nós precisamos fazer hoje também. Aprender acerca de Jesus e querer ser como Jesus. Então, ser sincero não simplesmente se apoia aquilo que você ouve todos os dias. Eu sou sincero porque eu falo na cara. E alguns até usam a expressão porque eu falo a verdade. Mas nem sempre é a verdade. A pessoa de repente cria uma ideia de uma verdade e tem que dizer na cara porque ele acha que é a verdade. Mas pode estar enganado. Então, ser sincero, Deus observava que em Jó não havia rodeio. Jó era aquilo que ele era em sua casa ou na sua comunhão com Deus. Em qualquer lugar ele era um homem atento. Era um homem que desejava agradar a Deus. Segundo lugar, ele era um homem reto. O que é reto? O que é ser reto? Geralmente, quando nós estamos em uma direção, nós estamos andando em um caminho, quando você entra em um carro, você pega, quando está na pista, lógico, vai ter algumas curvas, mas quando nós pegamos uma direção, nós chamamos aquilo de uma estrada reta, né? Ou quando nós temos uma direção, aqui eu estou na direção da porta,
então eu estou aqui reto à porta, né? A porta está na minha frente. Então, o que era, o que Jó tinha a nos ensinar através dessa retidão, é que ele era um homem que não olhava nem para a direita, nem para a esquerda, não se apoiava naquilo que era oferecido aos olhos dele, a ponto de tirar ele do foco. Qual era o foco de Jó? A direção de Jó. Jó queria ser um homem reto, o foco dele era Deus, ele não trocava a Deus por nada. As coisas do mundo não perturbavam o coração de Jó, a ponto de no final dos versículos que nós lemos, o último versículo eu acho, ou o penúltimo versículo, uma declaração impressionante, que verdadeiramente só pode partir de uma pessoa que ama intensamente a Deus, que o seu foco é Deus. Então Jó era um homem reto, Jó era um homem objetivo, Jó era um homem focado, e o principal foco de Jó era agradar a Deus. Terceiro lugar, ele era um homem temente. A palavra temer ou temente, ela soa na sua primeira expressão como algo que traz temor, medo. Aí se pergunta, nós devemos ter medo de Deus? Deus é alguém que produz medo em nós? Deus, ele é digno de todo respeito. Mas porém há uma necessidade que a Bíblia vai nos apresentar em diversas vezes, principalmente quando você observa as leis, ou você ouve os profetas, quando eles se dirigem ao povo falando em nome de Deus, Deus sempre trazendo uma palavra dura, uma palavra de repreensão, porque o ser humano precisa disso. Nós observamos o Brasil como está hoje, as pessoas perdendo a dignidade, perdendo o temor, e cada um faz o que quer, porque as autoridades, os criadores da lei, já não tem mais condição, nem eles estão conseguindo obedecer à lei. Imagine, se aqueles a quem eles criam a lei, lógico, eles fazendo parte de tudo isso, desse pacote, eles não estão conseguindo ser exemplo para os demais. Então, quando o povo vai perdendo o temor, perdendo o medo ou o respeito, a coisa entra em um estado de banalização. As pessoas agem segundo as suas próprias consciências, e aí há um grande perigo. Porque o ser humano, ele precisa ser educado, ele precisa aprender, ele precisa ser repreendido. Às vezes nós achamos que só as crianças devem ser orientadas ou repreendidas. Não. Todo o tempo em que nós vivemos, nós precisamos aprender. Estamos sempre aprendendo algo. Então, um dos princípios que faz com que verdadeiramente agimos com sabedoria, ou desejamos a sabedoria, é justamente o temor. Porque o temor do Senhor é o quê? O princípio de toda sabedoria. Então, o conhecimento nos traz temor, ou o temor a Deus nos traz o conhecimento, o desejo pelo conhecimento. Temer a Deus. Lembro que isso era algo tão sério, que as pessoas, quando vinham
participar de uma Santa Ceia, elas vigiavam tanto durante a semana, que entendia que deveria fazer consagração, não deveria cometer aquilo que era considerado impuro, apontado pela palavra que era impuro. As pessoas tinham aquele respeito, aquele temor, aquela reverência pelas coisas sagradas. Mas hoje em dia as pessoas agem de qualquer forma. Mas disse o apóstolo Paulo: examinai a vós mesmos, e se perceber que existe algo impuro em vós, não participe da ceia. Porque Deus conhece. E quando algumas pessoas iam para alguns cultos, Deus então levantava algumas pessoas que tinham dons na igreja, existe até hoje, mas não tão expresso como antes. Aí Deus logo já usava alguém e ia até aquela pessoa por amor à alma da pessoa. E dizia: eis que vi você fazendo isso e isso. Te conserta. Aí na hora era produzido o temor, a manifestação do arrependimento e da vontade de mudar. Mas hoje em dia, quando alguém é repreendido até mesmo pela palavra, a pessoa, em vez de se alegrar, Deus falou comigo, eu preciso me consertar, ela vai para casa murmurando. Aquele pastor disse isso. Aquele irmão me disse isso. Eu vou botar na justiça. Ô meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Se Deus te corrige é porque Ele te ama. Porque diz a palavra: Deus corrige aquele que Ele ama. Nós estamos precisando ouvir essas palavras que verdadeiramente venham me confrontar, te confrontar, porque o ser humano precisa disso. Quarto, Jó desviava-se do mal. Meu irmão, nós não somos fortes o suficiente para enfrentarmos o mal de frente, dizendo: eu sou capaz. Você vence porque Jesus está contigo. Mas por você mesmo, certamente você não conseguiria. E tem alguns males, algumas tentações, que a Bíblia é clara em dizer: foge dela. Foge dela. Se você percebe que tem algo te atraindo, repreenda em nome de Jesus. Clame pelo poder que há no sangue de Jesus e te afasta, corre, foge enquanto é tempo. E lança-te aos pés de Jesus. Porque o inimigo vem como de sapatinho de algodão, vai entrando devagarzinho sem você perceber. Daqui a pouco você já está envolvido, com o coração, a alma presa, acorrentada pelo mal, e quando você tenta voltar atrás, você já não encontra mais força. Mas enquanto você tem força, enquanto você está debaixo da proteção de Deus, enquanto o Espírito Santo de Deus ainda fala ao teu coração e te convence, dá um basta nessa situação, clama pelo nome de Jesus e diz: está repreendido todo mal, eu te venço, o Senhor Jesus me faz vencer, e eu seguirei, aleluia, com passos de vencedor. E em Cristo, de fato, somos mais que vencedores.
mas nós precisamos tomar uma atitude contra o mal. Grande problema de muitas pessoas tomarem uma decisão de levantar a mão ou desejar fazer uma aliança com Cristo para uma mudança de vida, é porque essas pessoas de fato não se lançam em favor do reino de Deus e contra, não se tornam inimigos do pecado, inimigos do mal. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que não só devemos fazer o bem, mas nós devemos também aborrecer o mal. Eu devo ser inimigo do mal. Eu devo entender que ele é o meu inimigo, que ele está tentando me derrubar a todo tempo, em todo tempo. Mas já que ele está tentando me derrubar, eu me levanto, aleluia, em nome de Jesus, e pelo poder que há no nome de Jesus nós vencemos. Mas nós precisamos entender que nós estamos em uma batalha, e que eu devo aborrecer o mal, ser inimigo, ter ódio, ter raiva. Mas se eu ficar cochilando entre dois pensamentos, não, mas não tem nada não, é só isso aqui, daqui a pouco o seu coração está totalmente entregue. Ei, aleluia, desvia-te do mal. Nós vamos para o verso 8. Quando Deus chama a atenção do inimigo e diz: então o Senhor disse a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Veja como Deus aqui dá um testemunho de Jó. Tu tem observado o meu servo Jó? Porque Deus observava. Deus está te observando, sim ou não? Deus está te observando. E o pior, Satanás também está te observando. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus foram até Deus se apresentar diante de Deus, Satanás também se apresentou. Vamos pensar aqui que a saída até a presença de Deus foi através dos holocaustos, sacrifícios, adoração ou oração. Mas de repente, enquanto alguns que diziam ser servos de Deus se apresentavam diante de Deus, ou até mesmo alguém que precisava da misericórdia, da manifestação da misericórdia de Deus, ia até Deus e clamava: Deus me ajude, eu preciso da tua ajuda, eu estou passando por isso e por aquilo. Aí então Satanás também se apresentava e dizia: Deus, esse não é digno. Essa não é digna que o Senhor ouça a sua oração. Por quê? Porque ela cometeu isso e isso. Portanto, não é digno. Ele fez tal coisa tal dia. Portanto, não é digno que o Senhor responda a sua oração. Aí, ia um por um sendo acusado. E a palavra Satanás significa justamente acusador. Você vai perceber na Bíblia que você vai encontrar algumas palavras relacionadas a Satanás, como tipo demônio, Lúcifer, anjos caídos ou anjo caído, e outras expressões, né, que fala acerca do mal. E cada uma delas tem um significado, por isso cada um deles é chamado por um nome. E Satanás significa acusador. Por isso que Deus chamou ele de Satanás, que é acusador. Então ele se apresentava diante de Deus para acusar. Sendo assim, nós precisamos parar e pensar. Satanás também está observando tudo o que nós estamos fazendo. E todas as vezes que você faz alguma coisa, ele corre diante de Deus, alguma coisa errada, corre diante de Deus e diz: olá, diz que é teu servo,
diz que é a tua serva. Olha lá o que fez. Mas nós, aleluia, não temos de que se envergonhar, porque a nossa vida, o aleluia, pertence a Jesus. A tua vida está na mão de Deus, e antes que o inimigo te toque, oh aleluia, ele só pode te tocar se houver uma permissão da parte de Deus. Porque Satanás é questionado no versículo 9, dizendo: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó ao Senhor debalde? Ou seja, porventura Jó faz alguma coisa em vão para o Senhor? Por quê? Verso 10: porventura tu não cercaste de proteção a ele? Olha que coisa linda. E a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Irmão, até a bondade de Deus, ou aquilo que Deus faz de bom pela vida de um servo seu, Satanás sabe. Perceba que ele mesmo diz: mas Jó também não tem servido ao Senhor em vão, o Senhor tem abençoado a vida dele, o Senhor tem protegido ele, o Senhor tem te protegido, você pode agradecer por isso? Antes que o inimigo venha tocar na sua vida ou na vida da sua família, o Senhor está te protegendo, na sua vida ele não toca. Aí Satanás mesmo diz: eu tenho tentado Jó, mas não tenho conseguido, porque a tua proteção está sobre ele, o Senhor tem guardado a vida dele. Ei, o Senhor tem guardado a sua vida. Aleluia. A sua casa e tudo quanto tem. Veja que Deus não protegia, aleluia, não, nem só a vida de Jó, mas protegia também a sua família, a sua casa. E sabe o que era que Jó fazia, meus amados irmãos? Os filhos de Jó, Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E eles tinham uma combinação entre eles de sempre se reunir em uma casa. Um dia era numa casa, uma semana ou um mês, não sei, em uma casa, outro mês era em outra, e eles estavam sempre juntos, comendo e bebendo. Jó era tão temente a Deus, e cuidava tanto, intercedia tanto pela sua família, que a Bíblia diz que Jó ia sacrificar a Deus às madrugadas em favor dos seus filhos. Versículo 5 vai dizer: e sucedia, pois que, decorrendo o tempo de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada. Que horas? Para oferecer holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem intercedido pela sua família às madrugadas? É um sacrifício. Jó temia tanto a Deus, que ele não só se preocupava com ele, mas se preocupava com a sua família, os seus filhos. E ele dizia: meu Deus, será que um dos meus filhos porventura não pecou contra o Senhor?
Eu não quero que eles pequem contra o Senhor. Se porventura, Deus, eles pecaram contra o Senhor, perdoa, eu te peço. Ei, e Jó tinha moral para isso. Deus ouvia as orações de Jó. Jó era preocupado com o bem dos seus filhos. Porém, aí mais na frente ele vai dizer: e tu também tem abençoado as obras das suas mãos. Oh, aleluia. O seu gado se tem aumentado sobre a terra. Escute. Quanto mais você é fiel a Deus, aleluia, Deus vai aumentar os teus bens. Quanto mais você é fiel a Deus, Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Nós precisamos entender mais sobre o reino de Deus. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, eu volto a dizer, às vezes quando nós somos confrontados com as nossas ideias, com aquilo que nós pensamos, nem sempre nós ouvimos certas coisas e ficamos satisfeitos. Mas o dono de tudo é Deus. E outra, quando Deus resolve abençoar uma pessoa, meu irmão, é em um abrir e fechar de olhos. Você dorme de um jeito hoje, amanhã Deus já preparou e já escancarou uma porta para você. Quando você faz uma oração sincera, quando você abre o seu coração para Deus, e você diz: Deus, o meu coração não vai estar em nada aqui da terra, mas o meu coração vai estar no Senhor, no teu reino, porque o que eu tenho, aleluia, não será meu, será teu, pertence ao teu reino. Portanto, aquilo que o Senhor entregar nas minhas mãos, eu serei um administrador. A realidade de um servo de Deus, uma serva de Deus, é esse ou essa. É você compreender que aquilo que você tem não é seu, pertence a Deus. E a começar pela sua vida. Deus, a minha vida é tua, e pode ter certeza, meu amado irmão, quanto mais você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Quanto mais você é fiel a Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar mais ainda, para você administrar. Agora, Deus também dá segundo a nossa capacidade de ser fiel, para que a gente não venha se perder. Nós conhecemos muitas pessoas que começaram de baixo, que começaram na rua, vendendo, oferecendo a um e a outro. Hoje são empresários, pessoas bem de vida, mas quando chegaram nesse nível, deixaram que as vaidades e as riquezas tomassem conta do seu coração. Ou seja, se perderam, esqueceram de Deus. E a Bíblia diz, Deus usando o profeta disse a Israel: se porventura as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o vosso coração. O teu coração é de Deus. E eu vou dizer mais uma vez, não se preocupe. Quanto mais você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Jó reconheceu isso. E disse, Satanás reconheceu isso na vida de Jó. O agir de Deus na vida de Jó e disse: o Senhor tem abençoado ele. Tem feito ele prosperar. Aí Deus agora faz um desafio a Satanás. E esse desafio foi um desafio muito pesado para Jó. Deus diz: vai, pode tocar em tudo que lhe pertence, mas porém não toque na sua vida.
Porque as coisas dessa terra podem até se perder, passar. Mas a sua vida pertence a Deus. E Ele, aleluia, não quer te perder por nada. A coisa mais importante para Deus não é o que você possui. É você, é a sua vida. Porque ela não foi comprada com preço de prata nem de ouro. Ela foi comprada com o sangue de Jesus, o seu Filho amado. Oh, aleluia. Então, onde foi que Satanás tocou? Quem lembra? Família, bens e saúde. Irmãos, quando alguma coisa acontece conosco, relacionado a uma dessas três coisas, geralmente abala ou mexe com o nosso emocional. Quando nós perdemos alguém que nós amamos da família, geralmente abala a nossa estrutura. E o pior, Jó perdeu todos os seus 10 filhos de uma só vez. Você que é mãe, não sei se alguém aqui já passou por essa experiência horrível de perder um filho ou uma filha. Mas se já teve, eu sei que a sua dor foi grande. Quando nós perdemos um ente querido, mexe com a nossa estrutura. Porém, Jó perdeu todos os filhos de uma só vez. Outra coisa, enquanto um trazia uma notícia, acabava de dar notícia, os teus filhos morreram, chegava outros dizendo: Jó, tomaram os teus camelos, tomaram os teus gados, as tuas ovelhas, tomaram tudo o que tu tinha, que tu possuía, tomaram, mataram os teus servos, os teus empregados, e só eu sobrei para te trazer a notícia. Quando você é considerado, assim como Jó, um dos homens mais prósperos, mais ricos do Oriente, vê todos os seus bens se perder em um só dia, quem é que não entra em um estado de perturbação? Não é fácil. Pense. E pior, além de Jó perder isso, tudo isso, ainda vem sobre ele uma enfermidade. Que se havia médicos naquela época, médicos trabalhavam com medicamentos naturais, ou médicos que ofereciam alguma possibilidade naquela época para alguém doente ser curado, não trouxeram a solução do problema de Jó. Ou se trouxeram, infelizmente, se Jó passou por uma consulta, certamente ele ouviu: para o seu caso não tem jeito. Certamente isso abalou Jó. Mas, mesmo ouvindo tudo isso, aleluia, no versículo 21, Jó vai dizer: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor a deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, aleluia. Isso é não ter o coração preso às coisas desse mundo. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Nós nada trouxemos para esse mundo, nada vamos levar.
Hoje eu vi alguém postando uma foto de um homem certamente de condição financeira boa. Alguém cavou lá uma cova, ele morto, botaram ele dentro de um carro, provavelmente um carro que ele gostava muito, um carro considerado de luxo para ele. Botaram ele dentro daquele carro, cavaram o buraco e enterraram ele dentro do carro. Aí você fica pensando, qual era a ideia desse homem? Será que ele achava, pensava, não sei qual foi a ideia maluca que ele teve, mas provavelmente foi uma loucura em achar que, quem sabe, morrendo dentro do seu carro, ou alguém botando ele dentro do seu carro, isso lhe traria prazer depois da morte. Depois que o ser humano morre, segue-se o juízo. Se morreu com Deus, se amou Deus acima de todas as coisas, se entregou a sua vida para Jesus, fez uma aliança com Jesus, tenha certeza, você tem garantia de vida com Deus eternamente. Mas se amou as coisas desse mundo e deixou Deus em outros planos, segundo ou terceiro plano, Deus então da mesma forma o rejeitará. Mas aqui está uma igreja santa. Aqui está uma igreja pura, uma igreja escolhida. Que entende que a sua vida pertence a Jesus e tudo que possui é de Jesus. É quando deixar essa vida e partir para a eternidade, partirá, aleluia, não só para habitar, oh bendito seja Deus, em um lugar qualquer, mas é para habitar ao lado de Deus e morará em ruas de ouro, aleluia. Em um lugar especial, aonde esse mundo jamais poderia oferecer. Mas Deus foi preparar esse lugar para mim e para você. Quantos têm a convicção que vão morar nesse lugar? Aleluia, Deus te abençoe e te guarde. Deus continue abençoando a sua amada igreja.